Atentado no Recife. Presidente do Sindicato dos Cabos e Soldados de Pernambuco é assassinado com 5 tiros a queima-roupa. Ele saía do local da sede do sindicato na hora em que o crime aconteceu, que foi agora há pouco, no começo da noite. Todas as informações que temos neste momento vamos trazer para vocês nesta edição do Expresso Direto. Você vai ver também todas as informações da chuva que castigou a cidade de Petrópolis ontem no Rio de Janeiro. Quase 80 pessoas estão mortas e ainda há vários desaparecidos. Um homem é morto no bairro da Torre, zona norte do Recife, com tiros a queima-roupa. O presidente Jair Bolsonaro está na Rússia em visita oficial ao presidente Vladimir Putin. Veja também, parte de Marquise desaba sobre motociclista na Avenida Norte, na zona oeste do Recife. O Sport empata com o Ceará e o Náutico vence no Nordestão. Você vai ver todas essas informações agora na edição do Expresso Direto de hoje, que está entrando no ar. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Uma boa noite para você. A gente já começa essa edição do Expresso Direto já trazendo as informações atualizadas de um assassinato que aconteceu agora há pouco, no começo da noite de hoje, no Recife. Um suposto atentado aconteceu contra o presidente do Sindicato de Cabos e Soldados de Pernambuco, Alberison Carlos. O crime aconteceu por volta das 6h30 da manhã no bairro da Madalena, zona oeste do Recife. Ele saía da sede do sindicato indo para sua casa, quando um outro carro com ao menos 4 pessoas dentro do veículo o interceptaram numa rua deserta, próximo à sede do sindicato, e cometeu um suposto atentado. 5 disparos a queima-roupa acertaram o presidente do sindicato, que foi socorrido prontamente para o Hospital da Restauração. Exatamente 55 minutos depois do assassinato, Alberison morreu no Hospital da Restauração. Nós demos a notícia em primeira mão do falecimento de Alberison Carlos aqui nas redes sociais do Ponto Direto. A notícia foi confirmada com exclusividade pela nossa equipe através de uma fonte segura do Hospital da Restauração. Por sinal, as notícias ainda estão chegando a todo momento, nós estamos apurando. Nós estávamos praticamente do lado do local onde o crime aconteceu exatamente na hora, porque nós estávamos cobrindo um protesto que tinha fechado parcialmente a Avenida Caxangá, onde a gente vai falar ainda nessa edição sobre esse protesto, quando de repente chegou a notícia deste atentado. Nós ainda estávamos tentando apurar onde foi, com quem foi, enfim, aí chegou as informações concretas agora há pouco, na hora em que a gente tinha voltado para cá para a gente poder nos preparar para fazer a edição do nosso jornal aqui para vocês. E chega agora a informação de que o crime aconteceu exatamente no bairro da Madalena, né? Então a gente está acompanhando todas essas informações, né? Ainda nessa edição a gente vai voltar a falar sobre este suposto atentado que aconteceu contra Alberison Carlos, que acabou morrendo no Hospital da Restauração. Ele estava com a esposa na hora em que o crime aconteceu. Daqui a pouco nós vamos voltar com novas informações para vocês aqui no Expresso Direto. Vamos agora falar sobre a chuva forte que caiu na cidade de Petrópolis. Chega a exatamente 78, neste momento, às 9h51 da noite. O número de mortos provocadas pela forte chuva que caiu ontem na cidade da região serrana do estado do Rio de Janeiro.
Várias pessoas estão ainda desaparecidas. Os trabalhos de resgate continuam. E entre as vítimas fatais, 9 seriam crianças. 16 pessoas foram resgatadas com vidas, naquela que os meteorologistas já classificam como a pior catástrofe natural da história da cidade. Uma tragédia perturbadora. Barreiras deslizam e carros são arrastados. Petrópolis civil debaixo d'água. Bastava isso? Não. Vidas são instantaneamente encerradas. As águas de Petrópolis arrastaram pedras, casas, escombros em costas. Um verdadeiro cenário de guerra, como foi relatado pelo governador Cláudio Castro. Um cenário realmente de guerra, um cenário de carro pendurado em poste. Era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. É coisa que parece de cinema, a gente viu aqui. Os bombeiros e a Defesa Civil Municipal com dificuldade de chegar, realmente um nó no trânsito enorme. Nós começamos então um trabalho de organizar tudo que ia ser feito hoje, organizar os comitês para que não houvesse sobreposição de trabalhos e nem que tivesse uma disputa entre as equipes estaduais e os municipais. Ontem noticiamos que 5 pessoas haviam morrido. Agora há pouco recebemos a informação de que uma forte chuva castigou a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro. A Defesa Civil do Estado, confirma até o momento 5 mortes e que há várias pessoas feridas e soterradas. Uma barreira teria deslizado num bairro Alto da Serra, no morro, que foi o Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra. Carros também foram arrastados na forte enxurrada que castigou a cidade. Ao longo da madrugada, os trabalhos de resgate seguiram. Corpos são retirados e ainda há vários desaparecidos, porém o número segue ainda incerto. O governo do estado determinou que vai custear a reconstrução da cidade, mas pediu ajuda ao governo federal. O exército está auxiliando nas buscas. Escolas não funcionam. Hospitais seguem abrigando vítimas feridas e desabrigadas. Em 6 horas, choveu o equivalente a mais do que o esperado. No bairro Alto da Serra, o Morro da Oficina engoliu casas. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! Vamos embora, gente, vamos sair daqui! Uma forte enxurrada seguiu pelas ruas. A água entrou em ônibus. Há vítimas desaparecidas porque foram arrastadas. A cada minuto que passa, menores são as chances de encontrar alguém que sobreviveu. O que infla a esperança daqueles que buscam por vivos é o fato dos bombeiros terem resgatado ao menos 16 pessoas vivas debaixo da destruição das águas de Petrópolis, que 11 anos depois da maior catástrofe natural do país, vive o mesmo tormento que vem dos céus. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! Vamos embora, gente, vamos... Em janeiro de 2011, uma tragédia similar, de proporções infinitamente maiores, castigou 3 cidades da região serrana do Rio, além de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. De lá para cá, praticamente nada foi feito em prol da população. Em janeiro de 2011, uma forte tempestade castigou a região serrana do Rio de Janeiro. Além de Petrópolis, as cidades que foram destruídas foram também Nova Friburgo e Teresópolis. Mais de 900 vidas foram sucumbidas. Ruas viraram rios com fortíssimas correntezas. Barreiras deslizaram como se fossem escorregos. Tudo destruído. De lá para cá, pouco foi feito para atender as vítimas daquela tragédia. Em viagem oficial a Moscou, o presidente Jair Bolsonaro, direto do Kremlin, na sede do governo russo,
prestou solidariedade às vítimas da tragédia. Agradeço teus votos de solidariedade para com a população de Petrópolis, Rio de Janeiro, que foi acometida no dia de ontem por uma catástrofe. Que Deus conforte os seus familiares. E uma notícia que acaba de ser atualizada. Atenção! Subiu para 94 o número de pessoas mortas nas fortes chuvas que caíram na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ao menos dessas 94, ao menos 8 crianças estão entre as vítimas fatais. Ainda não se sabe quantas pessoas ainda estariam soterradas ou desaparecidas na cidade de Petrópolis. Os bombeiros seguem fazendo os trabalhos de resgate junto com parentes e outros familiares. Vamos ver agora, aparece agora na tela para vocês neste momento, a previsão do tempo para a cidade de Petrópolis para os próximos 3 dias. Amanhã, quarta-feira, quinta-feira e também isso aí, a nomenclatura dos dias está errada, né? Amanhã seria a quinta, na sexta e também no sábado, né? Nós colocamos quarta, quinta e sexta, mas é quinta, sexta e sábado. Todos esses 3 dias, segundo a previsão do tempo, com possibilidades de chuvas fortes com trovoadas. A máxima ali vai oscilar entre 26 e 24 graus e a mínima oscilando entre 18 e 19 graus durante esses 3 dias. Ou seja, em resumo, a possibilidade dos próximos 3 dias, pelo menos, de chover forte na cidade de Petrópolis é de extrema eminência. O risco ainda é alto para deslizamentos de terras na cidade da região serrana do Rio de Janeiro. E qualquer nova informação, nós vamos tratar aqui de informar vocês nessa edição do Expresso Direto. E a seguir você vai ver as informações sobre a queda de uma marquise que aconteceu na Avenida Norte, na zona oeste do Recife, onde um motociclista ficou ferido. Você vai ver também as informações sobre o assassinato de um homem no bairro da Torre, zona norte do Recife, e um protesto que fechou parcialmente a Avenida Caxangá, na zona oeste do Recife. Voltamos daqui a pouco com novas informações. Nós começamos essa edição do Expresso Direto já trazendo as primeiras informações sobre um suposto atentado que aconteceu contra o presidente da Associação
dos cabos e soldados de Pernambuco, que aconteceu no bairro da Madalena. Eu relatei que na hora em que o atentado aconteceu, estávamos praticamente do lado em que o crime aconteceu, porque estávamos trazendo as informações sobre um protesto que fechou parcialmente a Avenida Caxangá. Moradores da região fecharam a via no sentido centro do Recife para quem ia de ônibus e carro, para protestar, segundo apurações que nós fizemos, sobre uma briga familiar. Todos os integrantes, segundo a Polícia Militar de Pernambuco, todos os integrantes do protesto seriam da mesma família. E eles estavam protestando contra uma briga familiar que teria acontecido, onde um homem teria sido preso injustamente, foi libertado com uma tornozeleira eletrônica e estava sendo impedido de trabalhar, segundo apurações que fizemos com moradores e com a Polícia Militar. A manifestação começou logo no começo da noite, interditou ali a Avenida Caxangá para quem vai para o centro do Recife, o outro lado da via para quem vai sentido Camaragibe ficou normal. Por volta das 8 horas da noite, a via começou a ser desbloqueada até ser completamente aberta para o fluxo tranquilo de carros. A CTTU, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar de Pernambuco acompanharam a manifestação. Nessa madrugada, no bairro da Torre, na zona norte do Recife, ocorreu um homicídio. Na rua Vereador Evandro Cavalcante, a antiga rua Carqueja, na comunidade da Vila Santa Luzia. As informações são da agência de notícias do bairro Torre Notícias. Segundo as informações de um morador, de um perito, melhor dizendo, do Instituto de Criminalística do DHPP, a vítima fatal foi identificada como Max Nobre, de 30 anos, que foi alvejado com tiros de arma de fogo em diversos disparos na cabeça. Houve uma tentativa de socorro, mas a vítima acabou morrendo no local. Os profissionais do Instituto de Criminalística do DHPP acompanharam o caso. Além disso, também acompanharam a situação viaturas do 13º Batalhão e depois uma viatura do IML, que foi para retirar o corpo do local. A Polícia Militar é que investiga o crime. Bom, vamos agora tratar sobre a greve da Polícia Civil de Pernambuco, né, que entra hoje no segundo dia. Algumas delegacias não deram expedientes nesta quarta-feira por conta do protesto, que reivindica melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Ontem nós demos a informação de que a Polícia Civil de Pernambuco, por decreto, é incapacitada de fazer greve. Essa informação, logo depois que a publicamos, foi corrigida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado, que alegam que esta restrição só é válida para a Polícia Militar de Pernambuco e outras polícias militares pelo país, e não no caso da Polícia Civil, que estaria livre para poder fazer greves. Entretanto, uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou para que o sindicato pagasse R$300 mil por dia de descumprimento da determinação judicial que impossibilitava a categoria de realizar a greve. O Sindicato da Polícia Civil de Pernambuco informa que não recebeu a intimação do Tribunal de Justiça de Pernambuco sobre esta multa que estaria já em vigor. Uma multa diária de R$300 mil. Uma marquise caiu na Avenida Norte, na zona leste do Recife. Eu estava dizendo zona oeste, mas é zona leste, perdão. Uma marquise caiu na zona leste do Recife, na Avenida Norte, próximo ali à ponte que dá acesso ao centro da cidade, e atingiu um motociclista que foi socorrido com uma fratura exposta na perna. Ele foi levado para o hospital e precisou fazer procedimentos cirúrgicos. Nós ainda não temos informações sobre o estado de saúde da vítima.
A Câmara de Vereadores do Recife aprovou uma honraria para o prefeito do Recife, João Campos, do PSB. João Campos está no exercício da profissão, o que lhe impossibilitaria de receber a maior honraria do município, que deverá ser cedida ao prefeito. Essa honraria só é dada para personalidades que tiveram grande influência no quesito social, com mudanças expressivas na cultura e também em mudanças sociais impactantes para as pessoas. João Campos, do PSB, está entrando no seu segundo ano de mandato sem ter feito grandes conquistas para a cidade do Recife. Muito pelo contrário, ele é um dos prefeitos que mais está sendo mal avaliados desde a saída do prefeito João da Costa da prefeitura da cidade, que isso aconteceu em 2012. João Campos, ele talvez possa não vir a merecer essa honraria por conta justamente do currículo que ele está assinando agora como prefeito. Mas, com certeza, isso aí está sendo ofertado pela bancada de apoio, pela bancada aliada ao PSB e também do próprio partido do prefeito do Recife. O líder da oposição diz que, diante dos grandes casos de interesse público do recifense, esta honraria é completamente desnecessária a ser dada ao prefeito do Recife, João Henrique Campos. O presidente Jair Bolsonaro está em viagem oficial na Rússia. Hoje ele se encontrou com o presidente Vladimir Putin e ele, segundo o governo federal, discutiu questões financeiras e de comércio envolvendo os dois países. Ao final da reunião que eles tiveram, eles fizeram um pronunciamento coletivo para a imprensa e o presidente da República pediu paz, justamente no momento em que a Rússia está em tensão com a Ucrânia devido à questão envolvendo a OTAN. Apesar disso, a Rússia já vem retirando suas tropas das proximidades da fronteira com a Ucrânia. O presidente brasileiro foi bem recepcionado pelas forças russas. No Kremlin, foi recebido pelo próprio Putin. Os dois conversaram sobre assuntos relacionados aos dois países, o que informa o governo. Ao final, Bolsonaro falou que defende a paz e aqueles que buscam a mantê-la. Somos solidários a todos aqueles países que querem e se empenham pela paz. A Rússia vem retirando suas tropas da Ucrânia vagarosamente, o que traz um cauteloso otimismo para o Ocidente. Na Ucrânia, foi celebrado o Dia da Unidade, como forma de responder aos russos que os ucranianos estão unidos para seguirem seus rumos em paz. Forças militares da Síria bombardearam a região noroeste do país. Um dos bombardeios atingiu um depósito de combustíveis. 3 pessoas morreram. O bombardeio aconteceu no noroeste do país. O depósito de combustíveis atendia comercialmente civis. Ao menos 3 pessoas morreram. A região é a única que ainda não está controlada pelas forças de Bashar al-Assad. Desde março de 2020, a região está num cessar-fogo após uma ação de bombardeio que deslocou 1 milhão de pessoas. Desde 2021, os bombardeios no noroeste da Síria por parte das forças sírias se intensificou. No depósito atingido, os bombeiros passaram horas para controlar as chamas. O ator Alec Baldwin foi processado pela família da fotógrafa que morreu após receber um tiro disparado pelo ator num set de filmagens do filme Rust. Isso aconteceu no ano passado. Ele foi processado por homicídio culposo pela família da fotógrafa, da diretora de fotografia do filme. O crime aconteceu dentro do set de filmagens, onde Alec Baldwin alega que disparou o tiro sem saber que o tiro era proveniente de uma bala verdadeira. A defesa de Alec Baldwin classificou a decisão da família da diretora de fotografia como desnecessária e precoce. Além disso, a defesa de Alec Baldwin disse que vai recorrer dessa decisão. Vamos agora aos números da pandemia no Brasil.
Segundo dados do Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa, liderados pelo portal de notícias G1, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou exatos 1.046 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 147.252 novos casos da doença. No total, o Brasil tem 640.868 mortes por conta da Covid e 27.812.210 casos confirmados de Covid desde o começo da pandemia. A média móvel de morte, segundo dados do consórcio, é de alta de 18%, enquanto que a média móvel de casos é de menos 35%, o que indica a queda nestes números. A seguir, você vai ver as informações da Copa do Nordeste e as últimas informações sobre um suposto atentado que foi cometido contra o presidente do Sindicato de Cabos e Soldados de Pernambuco. Ele veio a óbito no começo da noite. A gente volta já. Jogando pela Copa do Nordeste ontem, o Náutico venceu o Atlético de Alagoinhas da Bahia por 3-0. O Náutico marcou com gols de Jean Carlos, Leandro Carvalho e Robinho. O Timbu está neste momento aparecendo na segunda colocação do grupo B, com 8 pontos conquistados. Já o Atlético de Alagoinhas está na quinta colocação com 4 pontos. O jogo foi ontem à noite. E também ontem à noite aconteceu o jogo entre Ceará e Sport, também pelo Nordestão. Os dois empataram em 0-0. O jogo foi realizado em Fortaleza. No grupo A, o Sport aparece em terceiro lugar com 7 pontos. Já o Ceará aparece na liderança com 9 pontos, um a mais que o Náutico, que é vice-líder do grupo B. Neste momento está acontecendo o jogo entre Altos do Piauí e Campinense da Paraíba. O jogo está 1-0 para o time piauiense no Nordestão. Você vê agora, neste momento, a imagem agora são 10 horas e 12 minutos, tá, gente? Que estamos fazendo essa gravação. E neste momento você vai acompanhar a tabela que está sendo a tabela deste momento, onde você percebe que no grupo A quem lidera é o Fortaleza com 9 pontos. Quem lidera o grupo B é o Ceará, também com 9 pontos. O estado do Ceará com uma potência muito grande no nosso futebol nordestino e no futebol brasileiro, por sinal. E agora a gente vai atualizar você das últimas informações sobre um suposto atentado que aconteceu contra o líder, né, o presidente da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco, Alberison Carlos. Ele estava saindo da sede que fica na rua Carlos Gomes, no bairro da Madalena, por volta das 6h30 da noite. Ele estava indo pegar o seu veículo junto com sua esposa, quando ao menos 4 homens que estariam, segundo palavras da esposa da vítima, de tocaia, se dirigiram, perseguiram o casal e acabou disparando 5 tiros a queima-roupa contra a vítima. E o crime aconteceu numa rua próxima, uma rua deserta, na rua Ricardo Salazar, também no mesmo bairro, no bairro da Madalena. Repito, o crime aconteceu por volta das 6h30 da noite de hoje, agora há pouco, no começo da noite. A vítima foi levada para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife,
mas acabou não resistindo e morreu exatamente às 7 horas e 25 minutos da noite, como informa o boletim médico do HR. Essa informação do falecimento foi dada em primeira mão pelo Ponto Direto nas nossas redes sociais. Albércio estava acompanhado na hora pela mulher da vítima. Uma outra pessoa que não quis se identificar, que seria uma servidora pública de 39 anos, ouviu os tiros e o desespero de uma mulher. Segundo uma outra testemunha, uma pessoa que estava com Albertson, a pessoa que estava com Albertson, que era a esposa, disse, como eu disse, que os criminosos estariam de tocaia. Os bandidos fugiram imediatamente do local. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, já iniciou os trabalhos de investigação. Entretanto, não foi divulgado até o presente momento qual seria a linha de investigação exata do crime. Se teria sido realmente um atentado, ou se foi um crime encomendado, ou se foi um crime ali, um latrocínio, roubo seguido de morte, enfim, a gente ainda não tem essas informações. As fotos que você está vendo neste momento na tela são as fotos de Albertson Carlos, ele que era presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar de Pernambuco. Essa foto que você está vendo agora na tela, neste momento, é a foto do exato local onde Albertson foi alvejado a tiros. Nós estamos aqui dizendo a todo momento que é um suposto atentado, porque as informações que estamos recebendo de fontes seguras da Polícia Militar de Pernambuco é de que uma das linhas de investigação poderia vir a ser essa, até por conta da circunstância, da configuração que se encontra o cenário do crime. Porém, nós não podemos dizer enfaticamente, com clareza e com certeza, que é realmente um atentado por conta justamente dessa confirmação que precisa vir da polícia. Nós ainda estamos aguardando essa informação para dizer exatamente o que é, mas já podemos dizer que as características deste crime levam a uma hipótese de um suposto atentado que poderia ter sido encomendado contra Albertson. Ele que foi líder da chamada Operação Padrão da Polícia Militar de Pernambuco. Ele ficou conhecido por fazer duras críticas ao governo Paulo Câmara e chegou a ser expulso da corporação da Polícia Militar em 2017 com o vice da associação, Nadelson Leite. Os dois encabeçavam o movimento da categoria quando policiais abandonaram o programa de jornadas extras e iniciaram a Operação Padrão no final do ano de 2016. Eles chegaram a ser presos durante uma assembleia da categoria. Na época, as associações de classe reivindicavam o aumento salarial e melhorias nas condições de trabalho. Foi um movimento policial ali que chegou a ser feito em 2017. Devido à operação desencadeada pelos policiais, as Forças Armadas foram acionadas e reforçaram a segurança do Estado até o começo de 2017. A portaria de exclusão apontava que Albertson Carlos e Nadelson Leite respondiam a inquérito militar por tecerem críticas ao secretário de Defesa Social e comentários desonrosos ao governador do estado em vídeos divulgados nas redes sociais. O que a gente agora percebe que não é uma verdade essa alegação, né, da portaria. Até porque o governador Paulo Câmara, ele realmente trata não somente a questão da segurança de Pernambuco, mas outros setores com pleno descaso e plena incompetência de gestão e administração. Albertson, eles foram denunciados pelo artigo 166 do Código Penal Militar por publicação ou crítica indevida, o que chegou a ser chamado na época até de uma tentativa ali de perseguição. Uma das últimas entrevistas de Albertson Carlos feitos à imprensa, segundo o portal NE10, ele criticou mais uma vez o governo de Pernambuco e pediu para que o governo do estado colocasse mais polícia na rua, reforçasse o policiamento nas ruas de Pernambuco, já que o aumento da criminalidade estava em
estava eminente. Coincidentemente ou não, o crime contra Alberson Carlos acontece justamente no dia em que completa o segundo dia de greve da Polícia Civil de Pernambuco, que reivindica melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social, a SDS, afirmou que todas as forças de segurança estão atuando de forma integrada e com máximo empenho na investigação do assassinato de Alberson Carlos da Silva. A SDS e suas operativas se solidarizam com familiares, colegas de trabalho e amigos de Alberson nesse momento de dor e perda. Fecha aspas. Essa foi a nota da SDS. Por meio de nota também, a Associação dos Militares de Pernambuco, a AME, lamentou o falecimento. Abre aspas. Desejamos conforto à família e aos entes queridos. Fecha aspas. Em nota, o deputado estadual Joel da Harpa, do Partido Progressista, disse que Alberson Carlos foi um companheiro de batalha e combateu o bom combate. Também afirmou que não vai se calar com tamanha covardia. O Ponto Direto segue acompanhando todos os desdobramentos das investigações e as últimas atualizações sobre esse suposto atentado. Volto a dizer que é um suposto atentado, até porque ainda não há uma linha de investigação definida, contra Alberson Carlos da Silva. Ele foi assassinado no começo da noite de hoje no bairro da Madalena, zona oeste do Recife, quando deixava a sede da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar de Pernambuco. Ele levou 5 tiros a queima-roupa, chegou a ser socorrido para o Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos. O Ponto Direto segue de plantão e volta a qualquer momento com novas informações sobre este assunto. A cobertura completa você vai ter amanhã na edição do Expresso Direto. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações e amanhã a cobertura completa. Para você, uma boa noite e a gente se vê a qualquer momento aqui no seu Ponta Notícia. Voltamos já.